Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 4 de Excel básico, né? A aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com as planilhas, né? Vamos ver aí como que elas funcionam, as planilhas, quantas planilhas eu consigo ter, como que a gente mexe com a nomenclatura das células, como funciona a parte de colunas, de linhas, como localizar um campo, tá certo? Vamos começar a entender então como eu começo a planilhar meus dados, né? A parte lógica também, né? De planilhamento de dados dentro do Excel, tá certo? Vamos lá conferir? Olá pessoal, vamos seguindo então no Excel. Eu já abri aqui a tela para vocês. O que eu quero adiantar é o seguinte, tá? O Excel ele pode ser usado para diversas finalidades diferentes, tá? Eu vou dar um exemplo básico de um estoque, né? Porque considerando aí que possa ter que a maioria trabalha em escritório, então mesmo também que não sirva para pode ser utilizado para a parte de estabelecimentos comerciais, tá certo? Então, assim, independente, né? Você pode utilizar da forma que você achar melhor, né? Vai aí da necessidade né, sua, né? Você que está assistindo a aula, de montar a planilha com o que você precisa. Pode ser uma lista de convidados, pode ser como eu disse, um estoque, pode ser um controle financeiro, pode ser um controle de entrada e saída, né, de funcionários. Se você dá aula, você pode fazer um controle de nota dos seus alunos. Então, são N possibilidades diferentes de planilhar dados, né, de tabelar para poder obter aí uma informação concreta sobre algo, tá certo? Eu vou dar um exemplo básico então agora, né? Eu vou criar um mini estoque, tá certo? E vocês podem também criar outro tipo de planilha, tá certo? Fiquem à vontade. Caso tenha alguma dúvida, a dica que eu passei não se enquadra a você, né? Você tem uma necessidade um pouco diferente e a aula não está, a minha explicação não supriu essa necessidade, me procura no privado, né? De repente a sua necessidade vai um pouco além, ainda é básico, mas vai um pouco além da explicação. Traz o seu exemplo então para o professor e aí eu verifico então que seria a sua necessidade, né? De repente sua necessidade é um pouco maior, mas ainda é uma coisa básica. Pode ser que a gente consiga aí entender qual é a lógica que você está precisando trabalhar, né? E esse é o outro ponto também que eu queria falar, né? Vai um pouco da lógica daquilo que você quer criar, né? Por exemplo, eu tenho um estoque de 2 itens apenas que são utilizados para 500 pessoas, né? Então eu não vou colocar, por exemplo, pelo menos eu entendo assim, né? Se eu colocasse os 2 itens aqui em cima, né, para começar a montar minha planilha, e os 500 funcionários daqui para baixo, né, seria o mais fácil porque visualmente a gente está acostumado de cima para baixo, né, do que de um lado para o outro, do que criar 500 colunas cada uma de uma pessoa com apenas 2 pessoas aqui, né? Lembrando que o scroll do mouse, né, ele corre de cima para baixo, né? Como eu disse, nós estamos acostumados com uma visualização de cima para baixo e não uma visualização linear, tá certo, né? Da esquerda para a direita, né? Então, de repente eu ter os 500 aqui, né, não é tão mais fácil de ver quanto ter os 500 daqui para baixo, né? E apenas os 2 itens aqui. Mas, como eu disse, vai de cada um, da necessidade de cada um, tá? Não é regra. É isso que eu quero dizer para vocês. Não tem uma regra específica para eu planilhar os dados dentro do Excel, tá? Vai muito da necessidade de cada um e de repente do que foi imposto, né? Caso, vamos supor, você trabalhe no escritório e o seu chefe quer que seja daquele jeito. Ué,
que vamos fazer, não é mesmo? Vamos acatar, né? É a velha história do manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é mesmo? Mas caso você tenha como montar por conta, né? Sempre tente do modo mais fácil, do modo mais simples, né? E aí, com o tempo, você vai aprimorando e aumentando essa planilha de acordo com o que você precisa, né? Então, não comece pelo mais complexo, comece pelo mais simples, tá? Digamos que você já tem uma tabelinha impressa e você anota manual. Então passe para o Excel como você tem, né, os seus dados. Comece a planilhar como você tem, com o que você tem, né? E você vai aumentando e melhorando, aplicando fórmulas e aumentando colunas, aumentando linhas, conforme a sua necessidade, tá? Não venha já com uma coisa muito grande que fica mais fácil de você se perder e se atrapalhar, tá ok? Bom, até agora no Excel a gente só viu ferramentas, né? Então nós vimos aqui toda a parte das abas, o que cada aba tem, né? A parte aqui do arquivo, como salvar, como publicar. Então as ferramentas aí já estão um pouco mais tranquilos, a gente já vai saber onde localizar elas, tá certo? O que importa pra gente então é agora daqui para baixo, né? O que nós temos daqui para baixo no Excel? Daqui para baixo começa a nossa planilha, tá certo? Na barra superior aqui em cima, nós temos aqui nesse canto esquerdo, esse M2 é a célula que está identificada nesse momento, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, na primeira célula, ela é a A1. O que o A1 representa? A é a coluna, 1 é a linha, tá certo? Então, a identificação da célula dentro da planilha, ó. Eu estou no J14, tá? Quem um pouco mais das antigas aí, gostava de brincar de campo minado, né? De batalha naval, então já, né, lembra disso aí, né? Você dava a coordenada e tinha que descobrir onde está o navio, né, o avião e tudo mais do parceiro. Aqui funciona da mesma forma, né? São diversos quadradinhos, né? E a orientação coluna linha. Ah, mas eu sou obrigado a usar sempre essa identificação? Não. Se você quiser, você pode dar nome às células, tá? Como que eu faço isso? Eu identifico qual célula eu quero aplicar o nome, então vou pegar a primeira aqui para a gente não se perder, né? Fica mais fácil. Então vou pegar o A1 e vou identificar ela como André, né? Nome aí do professor. E vou bater o Enter. Pronto. Essa célula foi identificada como André. Tá ok? Bom, em que isso ajuda? Tá? Lembrando sempre que você tem que lembrar, né, que a célula tá com esse nome, tá certo? Bom, no que isso vai ajudar a gente? Vai ajudar no seguinte: quando eu precisar, e aí o ideal era que você anotasse isso em algum lugar, né? Quando eu precisar acessar a uma célula em específico, né? Eu posso simplesmente digitar aqui, por exemplo, um D8. Então, ele já me levou direto para a célula D8. E se eu quiser achar a célula André, eu já a encontrei, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu digitei D8 e ele foi para a célula D8. Eu digitei a célula André e ele foi para a célula André, né? Ou seja, eu não posso nomear duas células com o mesmo nome, tá? É impossível eu ter duas células com o mesmo nome na mesma pasta, tá? O que seria a pasta? A pasta é o arquivo do Excel em que eu estou trabalhando, tá? Então eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui as células, né? As colunas, as linhas. Eu vou ter aqui embaixo as planilhas. No caso aqui eu tenho uma só, mas se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, nova planilha. Aqui eu vou ter outra planilha, tá certo? E o conjunto de planilhas dentro de um mesmo arquivo nós chamamos de pasta, tá? Então, a pasta com as planilhas pode ter apenas uma célula com cada nome.
Tá certo? Tá ok? Ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho duas planilhas. A minha célula A1, vocês podem ver que ela se chama André, tá certo? Quando eu venho para a planilha 2, né, eu vou tentar renomear essa célula também como André. Quando eu bater... Oh, desculpa, lugar errado. Eu vou digitar aqui em cima, André. Estou tentando renomear essa célula. Quando eu bater o Enter, ele me direcionou para a planilha 1, célula A1. Ai, professor, não consegui ver. Não tem problema. Vamos fazer diferente então. Vou renomear essa daqui, ó. K12. Vou renomear ela para André. Vou bater o Enter e ele voltou para a célula A1 da planilha 1. Então, o que mostra que eu não consigo ter uma célula com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Ô, professor, mas eu tenho A1 na planilha 1 e tenho A1 na planilha 2. Sim, as células que já têm nome dentro da planilha, elas têm, na verdade, a nomenclatura delas é o nome da planilha e o nome da célula. Quando eu atribuo um nome para a célula, o nome da célula é apenas o nome dela, né? Pode parecer meio confuso, mas quando a gente for trabalhar com fórmulas, isso vai ficar um pouco mais claro, tá ok? Outra coisa, as planilhas conversam entre si, tá? Então eu consigo extrair, puxar informação de uma planilha para outra. De que forma? Da seguinte maneira, igual, né? Lembrando que tudo que é fórmula no Excel começa com igual. Inclusive, se não for fórmula, for apenas um cálculo, não importa. Tudo começa com igual. Eu estou dizendo para o Excel que essa célula é igual a. E aí eu coloco o cálculo ou a informação. Se eu não colocar igual, ele vai entender que é um texto e vai simplesmente atribuir o que eu digitei como se fosse um texto. Se eu quero que ele faça um cálculo, então ele precisa iniciar com igual, tá? É igual a expressão de matemática que nós fazemos, né? 1 mais 1 é igual a 2, né? Então eu estou perguntando para ele que é igual a, e aí eu coloco o cálculo, né? E aí ele vai me dizer o resultado. É como se fosse aqui, ó, 1 mais 1. Então ele faz o 2. Se eu digitasse 1 mais 1, pronto, ele é texto, tá? Então, para que ele entenda que é um cálculo, né, seja de fórmula ou seja um cálculo matemático, eu preciso sempre iniciar a célula com o igual, ok? Bom, deixa eu mostrar então, planilha 2, eu vou colocar aqui esse texto, tá certo? Então, no A1 da planilha 2 tem esse texto. Como que eu faço para trazer esse texto para a planilha 1? Da seguinte maneira, igual, eu quero da planilha 2, tá? Para separar o que é planilha e o que é célula, eu vou usar exclamação, tá? E eu quero os dados da célula A1. Pronto, ele trouxe a informação. Lembrando que o Excel, na planilha, ele só mostra resultados. Né? Na planilha, o Excel só mostra resultados. Se eu precisar ver o que foi feito para se chegar naquele resultado, eu tenho que clicar uma vez sobre a célula e verificar aqui em cima no campo de função o que foi feito para eu ter aquele resultado. Se é só texto, então ele vai mostrar aqui em cima o texto. Por exemplo, aqui é apenas texto. Eu digitei essa informação, né? Esse dado aqui, tá certo? Então, ele vai mostrar o que foi digitado, tá? Como aqui foi o resultado de uma função ou de um cálculo matemático, né? Então, ele vai me dizer aqui em cima, na barra de fórmulas, o que foi feito para se chegar naquele resultado ali, tá ok? Se eu clicar duas vezes na célula, ele me dá a opção de editar a função. Se não, ele me exibe apenas o resultado. Tá ok? Tranquilo até aqui? A parte aqui das células, né? Coluna, linhas e planilhas.
pasta, né? Aqui vai estar o nome do arquivo. Quando eu for salvar esse pasta 1, vai virar o nome do arquivo, tá certo? Do Excel. Então, aqui em cima, então, vou controlar então as colunas, as linhas, vou planilhar os dados aqui, certo? E vou ter planilhas diferentes para dados diferentes, tá? Ainda seguindo na ideia da lógica, o ideal é que você separe dados diferentes que você está planilhando, né? Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui planilhando material de estoque, né? Então, o ideal é que você separe categorias diferentes em planilhas diferentes, né? Ou, a não ser que você consiga, por meio de colunas, né? Fazer um controle disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de ter muitas colunas e muitas linhas, né? Na verdade, o Excel ele tem cerca de 16 mil colunas, né? Se você for aqui, ó, eu vou navegar aqui pelas células, tá? Utilizando alguns atalhos aqui do teclado, né? Se eu apertar o Ctrl, né? O Ctrl ele anda entre células que estão preenchidas e células que estão vazias, de uma ponta a outra, da seguinte maneira, ó. Essas células aqui estão preenchidas. Então, se eu segurar o Ctrl e usar as setas do teclado, você vai bater aqui para a direita, ele vai até o final daquela que está preenchida, né? A próxima aqui é a última coluna que não está preenchida. Caso tivesse alguma preenchida, ele usaria o intervalo de novo, tá certo? Então, Ctrl te ajuda aí a navegar entre as células para saber onde está a última preenchida, tá certo? Vai ajudar aí na hora do preenchimento. Então, usar o Ctrl aqui para ir até a última célula possível numa planilha. Olha lá, ó. A letra é a XFD, né? Pelos cálculos aí que eu fiz, dá em torno de 16.300 e alguma coisa aí de colunas, tá certo? Então, é coluna pra caramba, pra arrebentar, né? E linhas, né? O Excel, até a versão 2003, ela tinha um número bem reduzido comparado com as novas versões do Excel. Ela tinha uma quantidade na casa dos milhares, né? Eu acho que era cerca de 300 mil linhas ou algo do tipo, tá certo? Já na versão 2007, 2010 em diante, né? Esse DocX, ele permite que nós trabalhemos com até 1.048.576 linhas. Isso em cada planilha, gente. Em cada planilha que eu vou ter aqui embaixo, tá? Então, assim, você tem espaço pra caramba para trabalhar dentro do Excel. Se você quiser fazer tudo numa planilha só, tudo bem. Mas, né, tem que lembrar que às vezes fica meio complicado de você conseguir enxergar todos os dados, todas as colunas, né, numa planilha só, tá? Então, o ideal é que você aproveite essa ferramenta que o Excel tem de criar várias planilhas, né, e desmembre elas, né, ou por categoria, ou por uso, né? Cada planilha por uso. Por exemplo, eu vou ter uma planilha com material de estoque, né? Então, em uma planilha eu posso ter todo o material de estoque e controlá-lo, né? Utilizando ela. E na outra planilha, por exemplo, ter o consumo desse estoque separadamente. Então, em uma eu tenho só o estoque e na outra eu ter apenas quem consumiu aquele estoque, né? Inclusive fazendo essa conversação entre as planilhas, né? Conforme você vai debitando na planilha de consumo, né? Automaticamente ele já ir debitando, também na planilha de estoque, né? Ele já vai ali liquidando. Conforme você vai preenchendo lá, ó, fulano no meu estoque tem canetas, né? Do escritório, né? Eu controlo aí, um dos itens que eu controlo é a caneta. Então eu coloco lá na planilha de estoque que eu tenho X canetas, eu tenho 100 canetas em estoque guardado, né? Canetinha Bic lá, né? O pessoal adora. Então eu tenho 100 canetas. E aí na planilha de consumo eu coloco, ó, eu entreguei uma caneta para fulana, né? Se eu tiver alguma fórmula que puxa essa informação de uma planilha para outra, né? Ele pode de repente debitar, ó, sempre que eu usar o item
tal, né, a caneta, debita lá da planilha 1, né? Então ele ia utilizar de uma planilha para outra, né? Ele debitar conforme eu vou fazendo a utilização, eu vou preenchendo na coluna que alguém utilizou aquele item, tá certo? Para ajudar a identificar as planilhas aqui embaixo, tá? Você consegue renomear, né? Renomeá-las, né? De que forma? Ou clicando duas vezes, né? Aqui no... Ah, não. Clicando duas vezes não. Peraí. Desculpa. Clicando no botão direito. É que tá selecionado aqui em cima. Calma aí. Eu tô com a seleção na célula, por isso não tá dando certo. Vou dar um ESC aqui. Pronto, agora sim, ó. Clica duas vezes e eu tenho aqui a planilha. Eu vou escrever aqui André, né? Então eu posso renomeá-la dessa forma, ou clico com o botão direito, eu vou ter aqui a opção renomear, né? Eu também posso excluir essa planilha, eu posso inserir uma nova planilha, né? Aí vai perguntar aqui para mim o que eu quero, ó. Então, né, como isso aqui já são outros assuntos aí do Excel, né? A gente não vai conversar sobre isso agora. Então eu vou criar uma planilha, ok? Então já adiciono uma planilha nova, tá certo? Deixa eu arrastar ela aqui, ó. Eu posso arrastar, né? E reposicionar para ficar mais fácil aí dentro do que eu estou precisando, tá certo? Eu posso ainda mover e copiar. Eu posso criar uma cópia dela, né? Ele vai copiar todas as informações. Às vezes eu já tenho uma planilha pronta, eu tenho tenho dados parecidos que preciso planilhar. Então, crio uma cópia, deleto só as quantidades ou só os dados e aproveito o formato, as fórmulas e tudo mais, tá certo? Aqui ainda para ajudar, eu tenho o cor da guia, eu posso mudar as cores aqui, né, para me ajudar a identificar sobre do que ela se trata, né? Eu posso criar grupos de cores, né, dentro da minha lógica para criar a planilha, para me ajudar a identificá-las. Eu posso ocultar, né, tirar ela de visualização daqui de baixo e posso proteger apenas essa planilha, aquela ferramentazinha de bloqueio para que a pessoa não consiga editar os dados de uma planilha. Você tem ele aqui também, ó, proteger planilha. Então, só essa planilha aqui eu quero que faça proteção. Então, você pode usar essa opção que está aqui, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos iniciar então a nossa planilhinha. Eu baixei um modelinho da internet de uma planilha e vou colocar aqui para vocês, né? Já está editado e, e a gente começa a trabalhar então em cima dela, ok? Olá pessoal, olha aí o nosso exemplo, tá? Então isso aqui é uma planilhinha super simples, né? Controla aí a entrada e saída de material do estoque, tá certo? Aí eu complemento aqui no lado esquerdo com data, o produto conforme ele for entrando e saindo, a quantidade que ele for entrando e saindo, né? O preço, né, que eu tenho aí de cada um deles, tá ok? Se foi uma operação de entrada de material ou de venda, né, nota fiscal, quem foi o fornecedor ou o cliente, né, quantidade total, né, tanto de entrada quanto de vendas, né, e os valores, né. O ideal aqui é que você fosse separando entrada no estoque e saída no estoque. Por isso que eu falei, você quer colocar tudo junto? Vai da sua necessidade aí né, de como você vai visualizar essa planilha. Aqui eu não recomendaria, né? Porque se perguntasse para você, ok, quanto de estoque você tem de caneta azul, né? Não é a música não, gente. Isso aqui é só um exemplo, hein? Então, quanto você teria aí de estoque na caneta azul, né? Então, você teve uma entrada de 50, né? De quantidade de caneta azul. E você teve uma venda aqui embaixo de 12, né? Então, não está especificando, não está exatamente te ajudando a ter um controle bom sobre o seu estoque, tá certo? O ideal aqui seria desmembrar, né? Venda e compra de material da quantidade do estoque, né? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos criar outras planilhas, né? Que vai ajudar a gente a
subtrair, né? Quando eu tiver uma venda, ele precisa subtrair do estoque. Quando eu tiver uma entrada de material, ele precisa somar no estoque, tá certo? Aqui eu precisaria ter uma função, né, do tipo se, né, pelo menos é o que eu consigo pensar agora para ajudar a gente. De que forma a função ajudaria? A fazer uma checagem, né? Ele checaria se na coluna, né, por exemplo, aqui na coluna E, né, o que ele checaria? Se for entrada de fornecedor, ele soma essa quantidade do total no material do estoque. Então, seria algo parecido com isso. Então, caneta azul, né? E ele teria aqui a parte de material, e eu tenho aqui a quantidade, tá certo? Então, vou ter aqui caneta azul, vou ter lápis 2B, 2B, bati no shift sem querer, e borracha, né, para apagar aí, certo? São materiais aí básicos do escritório, tá certo? E aqui do lado eu teria a quantidade, deixa eu pôr aqui diferente, ficar mais bonitinho, né? Então, aqui do lado eu teria a quantidade. Como que eu posso fazer a checagem da quantidade aqui, né? Então, eu precisaria fazer uma fórmula que pegasse. Aqui é entrada de material, é entrada de fornecedor, então ele soma esse número ao que já existe aqui, tá certo? Então, para isso eu teria que ter um saldo anterior, né? Então ele vai aí somar ao que já tem aqui. Vamos supor que eu já tinha aí 30 unidades de cada, né, no meu estoque, tá certo? Então eu teria que fazer uma fórmula que checasse se é entrada. Se for entrada, então some o valor da coluna H aqui, tá certo? Se não for, então você subtraia, né? Porque aí então eu tenho uma operação de venda, né? E ele precisa subtrair, tá certo? Aí sim eu vou conseguir ter um controle do estoque, sem precisar ficar somando e subtraindo os itens, tá? Se for poucos itens, né? O que pode fazer aí para te ajudar é criar planilhas diferentes para cada item. Aí sim, entrada e saída, você vai somando e subtraindo dentro da mesma planilha. Aí você consegue ter uma noção certa de quantos itens você tem. Mas nesse caso, como os itens estão juntos, você precisa utilizar outras planilhas para fazer o cálculo para você, né? Como eu disse, visualmente você pode colocar tudo junto, mas eu não acho que fica. Desculpa, visivelmente não. Nas possibilidades do Excel, você pode colocar tudo junto, mas eu acho que visivelmente vai ficar complicado para você trabalhar isso, tá certo? Como eu disse, vai de cada um. A ideia da aula era tirar dúvidas sobre as células, né? Os elementos aqui em cima da barra de função, né? O esquema de linhas e colunas, planilhas aqui embaixo, tá ok? E vocês podem agora ir brincando, planilhando dados, né? Vamos montando aí nossas tabelinhas com as informações. E como eu disse, vamos ampliando a complexidade conforme vamos precisando, né? Não comece pensando muito grande, comece colocando no Excel os dados que você já tem. A partir disso, você vai criando funções e fazendo links de conexão, né? E vai ficar algo parecido com isso aqui, ó, que é de onde eu tirei essa planilha. Essa é uma planilha de controle de estoque e ela é bem já complexa, cheia de links e tudo mais, ó. Aqui eu tenho uma página inicial, certo? Com botões de link, tá vendo, ó? Esse endereço aí embaixo é um link, ó. Ele vai para o arquivo
ele tem o endereço do arquivo, né? O C2 pontos, user, local. É que esse arquivo não está salvo no computador. Eu só estou executando ele, por isso ele está na pasta temporária, está na temp, tá certo? E aí ele dá o endereço para o arquivo do Excel já para a planilha. Por exemplo, consulta estoque, você pode ver no finalzinho aqui do endereço que que ele já vai para a planilha consulta estoque exclamação A1, né? Lembra que eu falei para vocês, a planilha vem primeiro, exclamação, e aí vem a célula, né? Vou bater aqui, ó, e ele me joga lá para onde eu falei, ó, consulta estoque A1, tá certo? Aqui já tem os valores preenchidos, tá ok? Essa planilha ela está toda bloqueada para edição. E olha o que eu falei aqui, ó, você tem aqui, ó, já as divisões aqui para você poder correr com o scroll sem precisar ficar se preocupando se vai sumir as informações aqui da tela, né? Você não vai conseguir mais enxergar aí as informações da tela, né? Então, se você tiver uma lista muito grande de material, né, você consegue ainda saber que tipo de operação que foi, a data e as informações aqui de cima, elas estão bloqueadas para não rolar junto com o scroll, tá certo? Há diversas planilhas trabalhando, ó, uma só de entrada e saída, uma só de consulta de estoque, né? Um registro aí do inventário, você tem uma planilha enorme, né, com entrada e saída, com todas as informações, para cadastrar novos produtos, tá certo? Cadastrar os tipos de movimentação, se é de entrada ou de saída. Então, uma pasta aí do Excel bem completa já, né? Provavelmente ele começou com o básico e conforme ele foi sentindo a necessidade, foi ampliando com mais planilhas, né? Criando novos recursos, novos links. Como eu disse, as planilhas conversam entre si. Você pode sim puxar a informação de uma planilha para outra, né? Basta você fazer a parte da nomenclatura da célula ou então fazer aquele link puxando de uma para outra, né? Usando a nomenclatura da planilha, exclamação e a letra, o caminho da célula, né? A letra e o número que corresponde à célula ou utilizando já o nome da célula. Tá ok, pessoal? Pode parecer meio confuso, meio, né, meio sem pé nem cabeça, mas como eu disse, o Excel é uma ferramenta que você precisa trabalhar para desenvolver, né? Não é simplesmente eu chegar e falar, ó, vamos colocar uma corzinha, colocar um númerozinho e tá tudo certo. Não, o Excel ele é desenvolvimento, tá? Então você precisa colocar a mão na massa, começar a trabalhar e desenvolver a planilha, né? Ela não é só colocar ali e tá tudo certo. Você precisa colocar a planilha e desenvolver de acordo com a sua necessidade. E ela vai ampliando e ganhando mais funções conforme você vai inserindo mais funções e mais links e mais planilhas dentro da mesma pasta. Tá ok? Nas próximas aulas eu vou mostrar mais recursos do Excel e a gente pode ir ampliando e melhorando as nossas planilhas. Bom, vou ficar por aqui, né? Sem mais delongas. Se tiver alguma dúvida ou algo que eu possa ajudar, caso você tenha uma planilha e queira desenvolver essa planilha, me chama no privado e eu vou ajudando caso a caso, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.